Oi, gente! Essa é uma série de 6 mini tutoriais de frutas e vegetais. Oi, pessoal! Vamos lá para o nosso próximo tutorial? Eu escolhi a pimenta. Por que eu escolhi a pimenta? Eu não queria trazer a maçã, porque é muito tradicional. Todo mundo pinta maçã, todo mundo pinta pera. E eu queria trazer o vermelho como um tema, principalmente para abordar a questão da luz, tá? Então eu trouxe a pimenta. Embora a pimenta também seja bem comum, mas eu achei interessante trazer o vermelho para abordar. Eu já passei a cor de fundo aqui, que é a cor romã. Aqui o talinho é verde pistache, tá? Então, assim, a única coisa que eu preciso salientar neste desenho aqui é que o ponto de vista do observador tá bem rente à mesa. Então, você quase não vai, né, nesse exemplo aqui, a gente quase não vai observar a sombra projetada. Por quê? Eu estou vendo ela de frente. Então, assim, ela tá exatamente assim, neste ponto de vista do potinho em relação à minha mão aqui, ó, fazer assim, tá? Então você não vai ter sombra projetada para os lados porque você está vendo nesta direção, tá? Então a pimenta tá sobre a mesa e o ângulo de observação é exatamente este. Então eu vou movimentar a minha mão e o pote para simular um ângulo de observação diferente. Então assim, vou pôr 2 dedos aqui para não tombar. Então, ó, se ela tivesse levemente inclinada, você ia ver um pouco mais da mesa. Mais inclinada, mais da mesa. Mais inclinada, mais da mesa. Tá? Ou para cá, ou para lá, independente do ponto de vista. Tá? É só para entender o campo de visão que a gente está observando essa pimenta. Então, ela está exatamente neste ângulo, onde eu vejo a linha de contato da mesa e a linha da quina da mesa, tá? Então, nesse caso aqui é uma quina da mesa e aqui a gente só vai ver a linha de contato entre a pimenta e a mesa. Tá tão escuro lá atrás que a gente não vê nem o fim da mesa aqui, tá? Então, meio que o fundo vai por cima da mesa, a gente não consegue ver onde acaba, onde começa, onde termina a mesa, tá bom? É só uma informação complementar em relação ao ângulo de visão. Mas, o importante aqui é a gente falar sobre o vermelho. Uma dica que eu posso dar previamente em relação ao uso do vermelho, embora eu não tenha dificuldade de fazer a cobertura com essa cor aqui se comportou muito bem com fundo escuro, mas dependendo da cor que você estiver usando, ou do tipo de tinta que você estiver usando, os tons vermelhos têm uma tendência de ser um pouco mais transparente. E aí, qual que é a dica que eu posso dar quando você precisa cobrir alguma região com a cor vermelha e não precisa ficar ali trabalhando muitas vezes? É colocar o cinza embaixo, tá? Não é um cinza grafite, é um cinza intermediário aí. Pode ser o concreto também. O concreto a gente tem aqui. Passa 1 ou 2 camadas do concreto, você consegue nivelar a cor de fundo para não ficar ali passando 5, 6 camadas de vermelho, tá? Dependendo do tipo da tinta que você estiver usando ou da marca que você estiver usando, isso pode garantir uma economia de tempo. Então você pode passar 2 camadas do cinza e mais 2 do vermelho e já ficar ótimo. Então são 4 camadas. Ou você pode passar 2 do cinza e mais 3, 4 do vermelho, depende. Tá? E você pode até não ter uma economia de tempo em relação à sua mão, mas você vai ter uma cobertura mais plana, com mais facilidade e fica mais bonito, tá? Então o cinza antes ajuda bastante. Lá nas dicas da Pintura Decorativa Brasil tem uma demonstração sobre isso, nas dicas da semana lá. Então quem tiver curiosidade e quiser observar bem sobre essa diferença entre colocar ou não o cinza antes, tem uma diquinha lá, tá? Eu não vou fazer aqui porque demora e o nosso foco aqui é fazer a pimenta, tá bom? Então vamos lá.
Eu vou pegar um pincel pequeno de cerdas natural. Esse aqui apagou o número. Legal. Mas é o de cerdas naturais de formato língua de gato, tá? Ver se tem um outro aqui que tem um número. Não tem. Depois eu procuro e coloco no material. Aproveitando falando do material, se inscreve lá no meu site que assim que terminar essa série, depois do último tutorial que for pro ar, eu vou mandar o kit desses estudos, tá? Com o risco, com a tabela de cores e a lista de pincéis. Então eu coloco o código lá, quem se inscrever vai receber no e-mail, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar a iluminar. E assim, uma coisa muito importante quando a gente trata o vermelho é não ir pro branco, mineral, pérola, qualquer um desses direto. O pulo de cor, eu vou pôr aqui pra gente olhar. O salto desta cor para esta é tão gigantesco que gera um contraste desnecessário e não fica natural, tá? Essa minha imagem de referência, eu não vou usar o branco, porque é um ambiente muito escuro onde eu tô construindo a minha pimenta, né? Lá atrás tá escuro, a mesa tá escura, então não vai ter ponto de luz, de reflexo, ao ponto de ficar branco, tá? Então eu não vou usar o branco. Eu vou usar o rosa. Olha esse rosa, tá? Caso você não tenha esse rosa, fazer uma mistura entre os dois para ir construindo a sua luz de maneira gradativa também é válido, tá? Mas eu tenho esse rosa que eu vou construir com rosa. Então, esquece o branco para fazer luz em cores vermelhas. É sempre o rosa ou o laranja. Por que ou? Porque vai depender da cor do que você está pintando. Então, por exemplo, se eu pegasse uma fruta que no fundo ela é laranja e não tão vermelha, a maçã, por exemplo, dependendo da cor da casca, você vai ver um pouco mais do laranja do que o próprio vermelho. A iluminação com laranja é interessante. O tomate iluminar com laranja é mais interessante do que iluminar com rosa, tá? Então, assim, vai depender do feeling e do que você consegue enxergar na sua imagem de referência, tá? Então, o tomate, pensando nele como um vegetal ficando maduro, ele passa pelo verde, ele passa pelo amarelo, pelo laranja, até ficar no vermelho, certo? A mesma coisa a pimenta. Só que assim, vai depender do ambiente onde ela tá e com a iluminação que ela tá recebendo, tá? Então, olha com carinho, dá um zoom ali para ver se você vai enxergar muito mais do rosa do que o laranja. E aí você escolhe entre uma cor e outra, tá? Mas o laranja é interessante também para iluminar o vermelho, dependendo do caso. Então vamos lá. Então, eu vou carregar o meu pincel de cerdas naturais aqui e vou fazer o mesmo trabalho de luz e sombra seca, tá? Esse pincel é interessante pelo fato dele não ter a pontinha, então ele vai me ajudar bastante. O trabalho dele é muito semelhante ao pincel de luz crescente. Se eu tivesse um pincel menor ainda do que esse daqui, certamente eu ia preferir.
E vamos construindo essa luminosidade de maneira gradativa, devagar. Não precisa ter pressa. Uma dica que eu posso dar sobre luz e sombra seca é: tirou o excesso, por aqui, ó. Você tirou o excesso, você fica na dúvida, será que tem muita ou pouca tinta? Encosta na sua mão. Se você encostar o pincel na sua mão e sentir o pincel gelado e a sua mão ficar muito suja, quer dizer que tem muita tinta. Volta pro paninho. Se você vê que você encostou e você não sentiu absolutamente nada e não fez nenhuma sujeirinha na sua mão, quer dizer que tem pouca tinta, tá? Então é um termômetro muito interessante você usar a própria mão para saber se você colocou tinta de mais ou de menos no pincel. Essa pimenta aqui, ela tem uma pontinha que eu não fiz aqui. Eu corrigi aqui. Essa pontinha aqui eu vou deixar para iluminar depois que secar. Precisa passar mais de uma camada. A pimenta tem um biquinho, né? Vamos lá. Vou continuar aplicando esse rosa. Só não vou chegar ali no biquinho porque tá molhado. Depois que secar, eu vou lá. Tá? Tá começando a aparecer. Eu vou aumentar a iluminação aqui porque o sol tá indo embora. Aí agora ficou escuro do lado. Pronto, agora ficou melhor. Tá? Então, eu vou deixar esse pincel aqui. Eu ainda vou usar ele. Continuar iluminando. Porque o interessante é você não iluminar tudo de uma vez, tá? Eu não vou pôr ele na água, porque eu não tenho uma quantidade enorme desse formato de pincel aqui. Eu não consigo... E se eu lavar ele agora, eu vou perder ele. Então, o que eu vou fazer? Esse meu paninho que tá aqui, ele tá úmido porque eu tô encostando o meu pincel com água aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel e vou embrulhar ele nesse paninho aqui e deixar ele aqui quietinho. Por quê? Assim ele não vai secar a tinta que tá aqui dentro e logo eu consigo voltar a usar ele porque ele ainda não tá saturado, tá? Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma outra tinta. Que é o neon. Essa pimenta tem umas dobrinhas que não é a luz direta, mas ela é mais iluminada que o restante da pimenta. A cor dela é neon. Vamos lá.
tinta neon é muito transparente. Então, você precisa ir com calma, com delicadeza e repetir muitas vezes, tá? Então, eu vou fazer as dobrinhas aqui que precisam do neon várias vezes. 3, 4, vai depender aqui de como o papelão vai se comportar, tá? Eu vou acelerar o processo pra gente agilizar o vídeo e não ficar tão longo, tá? Mas eu vou aplicar da mesma forma que eu fiz aqui com a luz seca aqui. Eu vou fazer o neon agora, tá bom? Mas eu vou acelerar. Esse pincel aqui é muito bom para fazer aquarelados e veladuras. Eu uso bastante na aquarela. E para fazer folhas redondinhas. Ela tem uma pincelada, uma ponta redonda muito interessante. É o 4415. Deixa ele hidratar um pouquinho aqui. Para eu poder fazer o meu aguadinho aqui. Então, assim, o neon é muito interessante para construir esse tipo de iluminação. Na imagem de referência que eu estou usando, ele é muito evidente, esse tipo de tonalidade. Mas eu gosto de usar o neon para iluminar o vermelho quando eu faço peças natalinas. Acho que super combina. Agora, em elementos do dia a dia usando vermelho, eu vou mais no que eu vejo na imagem de referências. Nesse caso aqui, a pimenta, eu vejo muito esse neon. Então, é super interessante ter ele aqui, tá? Não se esqueça que ele é super transparente. Então, assim, eu tô depositando a tinta aguada e tô fazendo o degradê com o pincel limpo. Se achar que exagerou, é só limpar o pincel. Tira o excesso de água e usa o pincel como se fosse uma esponja. E aí você consegue absorver aonde você acha que tem muito com o próprio pincel, sem se desesperar, tá?
Tô fazendo aqui por partes. Deixa eu inclinar aqui, ó. Como é muito transparente, vocês não conseguem ver no vídeo nem aonde eu coloquei a tinta. Vocês conseguem ver aonde eu tô colocando a água, mas a tinta vocês não conseguem ver. Mas eu coloquei ela nessa região. Aqui só tá molhado porque eu fiz o degradê. Então eu vou hidratar esse pedacinho que eu não quero que encoste a tinta neon. E vou colocar nas demais áreas. A água garante que não crie uma mancha, uma marca da água por conta do calor. E dá um pouquinho mais de tempo para você espalhar essa cor. É importante ter bastante água para não ficar manchado. Porque se tiver pouca água na sua superfície, essa tinta neon, assim que ela secar, ela vai criar umas manchas estranhas. Mas a água vai te ajudar a te dar mais naturalidade nesse manuseio. Tô usando o pincel com uma esponja para tirar nesse pedacinho aqui. Tá? Então eu vou secar pra gente ver se já tá suficiente. Brilhando bastante já. Eu vou passar mais um pouquinho só aqui em cima. Bem diluído. Tô passando em cima da luz que a gente fez. A ideia de fazer a iluminação antes é para guiar onde colocar o quê. Esse topo aqui tá recebendo bastante luz, então eu vou fazer de novo. Tá. Eu vou continuar aplicando a luz, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o rosa que a gente usou e vou misturar com um pouquinho do neon. Esse neon que tá diluído. Fresquinho. O rosa é mais claro, mas eu vou misturar os dois apenas para unificar o tom. Deixa eu pegar papel, peraí. E o papelzinho ele já tá molhado, não vai garantir a nossa... Vamos lá. A parte onde a gente precisa eliminar, precisa variar bastante. São os pontos de maior intensidade de luz. Eu ainda consigo ver aqui o que a gente fez anteriormente.
No final, se a gente precisar clarear mais ou escurecer, a gente decide depois. O importante é você não ir no ponto máximo de luz enquanto você não tiver a sua sombra pronta, tá? Então, esse pincel aqui eu não vou usar mais, vai pra água. Eu vou pegar um limpinho aqui pra gente começar a construir a sombra. Eu vou aqui começar a usar o arandano. Mas eu vou misturar com o romã para não ir direto pro arandano. É muito escuro perto do romã, então eu vou devagarzinho misturando os dois até usar o arandano puro. Vamos lá fazer as dobrinhas. Para fazer os pontos mais profundos dessa ruguinha aqui do meio. Então, assim, eu fiz a sombra para posicionar a ruga. E em alguns pontos, essa ruga é um pouco mais profunda. E aí é onde entra a cor mais escura, tá? Então, o ideal é não expandir essa cor escura e não fazer ela reta. Ela é falhada, ondulada, porque ela segue a forma rugosa da pimenta, vamos dizer assim. Então ela sobe, ela desce, ela faz umas voltinhas. Com o pincel angular, eu vou ajustar o contorno dela de cima. E eu vou fazer isso com a tinta neon. É mais para dar acabamento. E vou fazer embaixo, mas embaixo eu vou fazer escuro, só que eu vou secar antes.
Eu já vou pro arandano. E vou dar uma triscadinha no romã pra não ficar tão escurão. Agora, bem pertinho da mesa, sem expandir muito, eu vou misturar o arandano com preto. Porque aqui a gente já tá falando da sombra perto da mesa, tá? Então, não é para expandir muito. Nesse pedaço aqui, ela não tá encostando na mesa, então eu não vou colocar essa cor. É só nessa região onde ela toca a mesa. É quase reto, mas a gente vai fazer um pincel liner o contato da mesa na com o pincel liner e a cor sépia, eu vou fazer essa sombra. Não é bem uma sombra projetada, porque, como eu expliquei no começo, a posição da câmera não mostra uma sombra projetada. Mas, como a pimenta não é reta, em alguns pontos a gente vê uma sombra em cima da mesa na região onde a pimenta toca. Por isso que essa linha que eu vou fazer é uma linha ondulada por conta do formato da pimenta. Tô indo com o sépia primeiro. Então, assim, aonde a pimenta tem a voltinha maior, então eu faço uma voltinha maior do sépia. E vou aqui até onde a pimenta sobe, porque essa pontinha da pimenta tá pra cima. A mesma coisa aqui, a pimenta sobe. Então, eu só tô fazendo isso na parte aonde ela toca na mesa, tá? Como a pimenta tá bem escura, eu vou pôr um tiquinho do preto aqui nesse sépia e vou repetir. Porque fica um pouco transparente. A gente usa bastante água. O importante é não ser uma linha reta, igual de canetinha. Aqui pra cima, um pouquinho pra baixo. Tá? Com essa mesma cor, eu vou sombrear a mesa lá atrás. Aqui, ó. Justamente para deixar escuro. E aqui também eu vou sombrear. Mas para dar acabamento na forma da pimenta, que não é uma sombra.
pertinho dessa linha que a gente acabou de fazer, eu vou passar o pincel angular. Isso é para dar acabamento. Não é uma sombra larga, só para dar acabamento na mesa e diminuir o contraste entre essa sombra e a mesa, tá? O acabamento aqui é na mesa e não na pimenta. Vou secar. E eu acho que ainda tem que escurecer um pouquinho a pimenta próximo dessa sombra que a gente fez. Então eu vou continuar usando o arandônio preto. Mas não é para expandir muito, para não deixar a pimenta toda escura. Só esse ponto de contato da pimenta com a mesa. Vamos fazer o talinho aqui. Vou misturar o verde pistache com o sépia. E vou sombrear a parte de baixo do talo. E aí, com o pincel carregado, eu vou usar a pontinha do pincel para fazer as ruguinhas desse talinho. Só dando batidinhas com o pincel angular. Que é muito pequenininho, né? E aí, o que vazar para fora, é só usar água e limpar. Escurecer mais ainda o talo, usando o sépia puro. Agora, para iluminar, eu vou usar o pistache com um tiquinho do areia que a gente já tem aqui. E vou iluminar. Iluminando não é na extremidade do contorno. Como ele é cilíndrico, a iluminação é para dentro do talinho, tá?
Da mesma forma que a gente fez aqui, a iluminação não é no contorno da pimenta, é um pouquinho pra dentro. A mesma coisa aqui. Não é no contorno do talinho, é um pouquinho pra dentro. Vou repetir. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o claro. Dando a batidinha aqui e fazendo as ruguinhas entre as escuras que a gente já fez. Não esquece de limpar. Aqui, extrapolar aqui. Vou usar um pouquinho do romã para consertar aqui, que ficou uma marquinha aqui. Esfriar. Vamos iluminar mais um pouquinho. Usando a mesma misturinha de areia com... A gente põe os detalhes desse talinho com liner. Os detalhes, no caso, é acertar contorno. Fazer um risquinho ou outro pra... Tô fazendo essa linhazinha aqui só para ajudar a identificar onde começa, onde termina o talinho por conta da cor de fundo, mas tem que ser bem falhadinho. Aí, melhorou. Tá? Então eu fui fazendo risquinhos aqui só para fazer estrias, nada muito detalhado não, mas o pincel angular dando aquelas batidinhas já dá um efeito bem interessante.
Então, ó, aqui nossa pimenta. Então, o que tem de diferente nessa pimenta das demais? Neon. Fiz uma sujeira aqui. Então, o neon dá uma impressão de luminosidade que não é todo mundo que consegue enxergar essa cor, mas começa a praticar o olhar nesse sentido, que ele traz uma luz muito interessante, principalmente para o vermelho, tá? Então, fica aqui o tutorial de hoje. Espero que vocês gostem. Se for estudar comigo, não esquece de me marcar, de dividir comigo o que vocês gostaram desses tutoriais, tá? Se inscreve para receber o arquivo no final da série. Beijo para vocês e até a próxima.